Seu Jair, vou me referir diretamente ao senhor que, como ex-jogador, como ex-treinador, sabe muito bem o valor que teve Carlos Alberto Silva para o nosso futebol e para a nossa vida esportiva, não, seu Jair? Muito, né? O Carlos Alberto começou aí no time amador, depois passou na Caldense, Seleção Brasileira, grandes clubes, Palmeiras. E foi um extraordinário treinador, técnico e pessoa maravilhosa. Convivi com ele, gostava muito dele, mas muito mesmo. É uma tristeza muito, muito grande. E ainda tem o seguinte, né? Eu vou deixar aqui um abraço para a família, para a Elda, sua esposa, que foi uma grande jogadora de vôlei do Minas Tênis Clube. Tá, Elda? Que Deus o conforte toda a sua família. Carlos Alberto Silva tinha 77 anos. Nasceu em Bom Jardim de Minas, sul do estado, no dia 14 de agosto de 1939. Era formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. Carlos Alberto Silva era conselheiro notável do nosso troféu Tele Santana, porque os feitos dele no futebol são inomináveis. Mas a gente pode citar aqui que ele foi campeão brasileiro como técnico do Guarani em 1978, vencendo o Palmeiras na final, um feito que o Guarani de Campinas reverencia até hoje. Jamais, né, a gente pensar nesses tempos de hoje poderia repetir, né? Porque o Guarani já foi até para a terceira divisão, está vendendo estádio, enfim. Está aí, Carlos Alberto Silva, a nossa singela, humilde homenagem, você que deixará muitas saudades no mundo do futebol. Ele levou o nome de Minas Gerais, né, para o Brasil e para o mundo. Era um cara que não tinha rejeição nos 3 clubes da capital. A gente deixa aqui os nossos sentimentos à família de Carlos Alberto Silva, com quem eu tive o prazer de conversar e entrevistar várias vezes. E sempre muito atento e sempre muito gentil com a imprensa. Obrigado, Carlos Alberto Silva. No Brasil dirigiu São Paulo, Atlético, Santa Cruz, Sport, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Goiás, Santos, Guarani e o América. No exterior dirigiu o Kawasaki no Japão, Porto, onde foi bicampeão português, Santa Clara, também de Portugal, e La Coruña, da Espanha. Carlos Alberto Silva também comandou a seleção brasileira entre 87 e 88. Foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em 87 e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988. Carlos Alberto Silva morreu esta manhã em Belo Horizonte, era casado, teve 3 filhos e o velório será a partir das 7 da noite no cemitério Parque da Colina. O enterro marcado para amanhã às 11 da manhã. Daqui a pouco mais homenagens a Carlos Alberto Silva. Teve 2 passagens pelo Atlético, 81 e 82, em 98, são 67 partidas. Encontrei com o Carlos Alberto, tinha um sonho de conhecê-lo, porque meu pai sempre falou que trabalhou muito bem com as joias da base. Muito obrigado, Carlos Alberto, foi muito simpático comigo. Vamos voltar a falar, homenagear Carlos Alberto Silva, que nos deixou essa manhã, e tem aqui várias manifestações de torcedores de vários clubes, que era o que o Carlos Alberto Silva foi também de vários clubes com muito sucesso. A última aparição no troféu Tele Santana, premiando aqui o prêmio de melhor técnico para Givanildo Oliveira, no referente a 2015. E aí outras participações do nosso troféu Tele Santana, e aí a passagem de Carlos Alberto Silva pelo Atlético e vários outros clubes. Está aqui o Silvio Clícia, dizendo que Carlos Alberto Silva era um cavaleiro do futebol, perdemos muito. Tiago José, lamentável a morte de Carlos Alberto Silva. E vários outros telespectadores enviando mensagens. Carlos Alberto Silva, como já dissemos aí no primeiro bloco, foi então treinador de São Paulo, Atlético, Santa Cruz, Sport, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Goiás, Santos, Guarani, América. No exterior também, comandou a seleção brasileira, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em 87, de prata em Seul em 88. Enfim, Carlos Alberto Silva, que será velado a partir das 7 da noite no cemitério Parque da Colina. E com o sepultamento marcado para amanhã, sábado, às 11 da manhã, Carlos Alberto Silva era o cara. E como a família Bernazetti Nova Lima falou aqui, Léo, que bom que a Alterosa homenageia esses atletas, esses profissionais, treinadores em vida, né, Léo? É verdade. Que bom para a família, para o profissional. Essa é exatamente, Fael, a filosofia do Conselho de Notáveis do Troféu Tele Santana, criado há alguns anos, para reunir essa turma maravilhosa que a gente vê aí, sempre nos dando entrevistas, nos ensinando muito,
tanto aqui na bancada como fora daqui. Então, realmente, é uma obrigação que nós temos de homenagear essas figuras que fizeram muito pelo nosso esporte em vida. Né? Carlos Alberto Silva está sendo homenageado agora por vários clubes e atletas também. Bernardo, vamos lá então, aquelas homenagens que a gente já conseguiu. Ó. O Amoroso, com quem Carlos Alberto Silva também trabalhou, meu grande mestre Carlos Alberto Silva, que o Senhor Jesus te receba de braços abertos, gratidão por tudo que me ensinou. Está aí, Amoroso. Amoroso. Isso é o reconhecimento do trabalho feito, né, gente? Do trabalho, da amizade, de tudo. O Corinthians posta também uma homenagem nas redes sociais. Técnico do Corinthians em 91 e em 94, Carlos Alberto Silva faleceu hoje. Força da família nesse momento tão difícil. Homenagem do Corinthians. Legal. Muito legal. A homenagem do Atlético, Fael Lima. Com muito pesar, o Atlético manifesta suas condolências aos familiares de Carlos Alberto Silva, que faleceu hoje. Foi treinador, como eu falei, em 81, 82 e 1998. O Guarani, né, com quem o Carlos Alberto Silva chegou ao topo em 78. Que time era aquele, seu Jair? Timaço, Zenon, Careca. Zenon era daquele time? Zé Carlos Velão, grande Zé Carlos. Um abração ao Zé Carlos. Neneca, Flamarion, Mauro, nossa. Bozó, era time um era timaço, viu? Um timaço, Zenon, muito time. E ele que fez esse time, né? Não, eu ia falar. Apareceu ele conseguiu fazer esse time aí, verdade. jogadores. Também luto de Leandro Castan, importantíssimo para o meu início de carreira, jamais esquecerei dos conselhos que recebi, Deus conforte os familiares, está aí a homenagem a LC4, que é o Leandro Castan, também outro jogador, né, criado pelo Carlos Alberto Silva. Neto, o Neto que passou pelo Corinthians, seleção, passou pelo Atlético mais ou menos, né, Fael? O Carinha, família do Eterno, Carlos Alberto Silva, técnico campeão brasileiro de 78 e prata com a seleção olímpica 88, fica em paz, o Neto fazia parte desse timaço. Né? Neto tem identificação grande com o Guarani. Levir Coupe, outro que homenageia Carlos Alberto Silva. Perdemos Carlos Alberto Silva, o futebol está de luto, um dos grandes técnicos do país. Meus sentimentos aos familiares e amigos. A mensagem de Levir Coupe. É realmente uma perda aos 77 anos muito grande. Né? O Carlos Alberto Silva estava em casa, morreu dormindo, tentando se recuperar de uma cirurgia, teve algumas complicações. Né? E aí a portuguesa, Lusa, lamenta a morte do ex-técnico Carlos Alberto Silva. Legal. Respeitado nacionalmente e internacionalmente.